Você já parou para pensar no tamanho dos desafios que o transporte de cargas pode esconder? Às vezes, o que parece ser apenas mais um frete vira um espetáculo de engenharia e coragem. Tem estrada que mais parece cena de filme, caminhão que desafia o impossível e equipamentos que parecem ter vindo de outro planeta. E hoje, você vai ver tudo isso, e um pouco mais. Mas e quando uma escavadeira é maior que uma casa de 2 andares? Como se move algo que pesa mais que um prédio inteiro? E se for inverno, será que tudo para? As respostas são tão absurdas quanto surpreendentes, e provam que o impossível é só uma questão de logística. Começando com um verdadeiro colosso da mineração, a Komatsu PC8000, a escavadeira mais pesada do planeta. São 768 toneladas de pura força, com 10 metros de altura e uma caçamba capaz de carregar 100 toneladas de rocha de uma só vez, o equivalente a levantar um avião de pequeno porte com facilidade. Embora normalmente seja levada em partes até as minas, há casos em que a gigante precisa viajar já montada. E aí, até os caminhões mais robustos parecem brinquedos. Independente do clima, o transporte pesado não pode parar. E o que rolou em Edmonton, capital de Alberta, Canadá, mostra isso. Em plena neve, uma impressionante caravana cruzava as vias levando um separador industrial de 96 metros de comprimento, um monstro projetado para separar propileno e propano num complexo petroquímico ainda em construção. A carga: 800 toneladas. O comboio, com 52 eixos divididos entre 2 plataformas, formava um total de 179 metros de extensão. E para completar, a jornada durou 3 dias inteiros. Agora, troque as estradas por mares abertos. Apresento o Blue Marlin, um navio que faz jus ao nome do peixe gigante do Atlântico. Criado pelos holandeses, esse cargueiro submersível mede 217 metros de comprimento e 42 de largura, com capacidade para carregar até 56 mil toneladas. Sua missão principal é levar plataformas de perfuração para o setor de gás e petróleo. Mas sua versatilidade impressiona. Em 2000, a Marinha dos Estados Unidos o alugou para transportar o USS Collie, um destroyer danificado no Mar da Arábia, até o porto de Pascagoula, no Golfo do México. E em 2006, ele foi o responsável por levar um radar marítimo até o Alasca. E não pense que tudo acontece no primeiro mundo. Nas regiões montanhosas da Índia, onde pontes confiáveis são raras, até veículos pesados se arriscam em passagens suspensas, literalmente cordas sobre o abismo. Já na Austrália, o cenário muda, mas o perigo persiste. Um caminhão foi registrado atravessando o rio East Alligator durante uma cheia. O nome do rio? Mais que sugestivo. Suas águas são território de répteis predadores, e a zona de travessia é o ponto de caça favorito desses animais. Faltou estrutura, sobrou coragem. Por fim, um momento histórico, e um tanto simbólico. Em 2012, a famosa espaçonave Endeavour percorreu um trajeto bem diferente. Não cortou os céus, mas cruzou lentamente as ruas de Los Angeles, rumo ao seu novo lar em solo firme. Um transporte digno de lenda, que encerrou uma era e iniciou outra, ainda mais impressionante. Antes de continuar, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações, porque se você acha que já viu tudo no mundo do transporte extremo, tá enganado. Tem muita história inacreditável ainda pela frente, e eu garanto, cada uma é mais surpreendente que a outra. Durante sua longa trajetória, de maio de 1982 até junho de 2011, a Endeavour completou 25 missões, acumulando mais de 198 milhões de quilômetros percorridos. No dia 1º de junho de 2011, pousou pela última vez em Cabo Canaveral, após uma missão voltada à montagem da Estação Espacial Internacional. Logo depois, veio a decisão: a nave se tornaria uma peça de museu, em exposição no Centro de Ciências da Califórnia. A última viagem da Endeavour, curiosamente, não envolveu foguetes ou propulsores. Os últimos 19 quilômetros foram feitos por terra, entre o aeroporto e o museu. Uma plataforma autopropelida carregou a nave a 3 km por hora, enquanto milhares de pessoas tomavam as ruas de Los Angeles para se despedir da lenda. Foi uma despedida digna de herói, e um desafio logístico de alto nível. Agora vamos à Alemanha, onde outra máquina impressionante trocava de lar. O protagonista, o U-17, um submarino da classe 206, construído nos anos 1970. Com 50 metros de casco, 500 toneladas de deslocamento e uma tripulação de 22 marinheiros, ele foi aposentado no início da década de 2010, como parte de um plano para reduzir os custos da marinha alemã. A maioria dos modelos foi descartada, mas o Museu de Tecnologia de Sinchen decidiu salvar o U-17. Transportar um submarino por água até parece lógico, mas o estado de Baden-Württemberg não possui rios profundos o suficiente.
O jeito foi montar uma operação combinada. Parte da viagem no Mar Báltico, sobre um pontão flutuante, e o restante por terra, em um caminhão especial. Toda a jornada levou um mês inteiro e custou cerca de 2 milhões de dólares. Rodovias precisaram ser fechadas, e boa parte do trajeto foi feita à noite, para reduzir riscos. O ponto mais tenso: as ruas estreitas do trajeto final. Cada curva teve que ser milimetricamente planejada. O grau exato de cada movimento foi simulado antes de qualquer manobra real. E se você acha que um submarino é o limite do inusitado, se liga nessa. Na China, engenheiros construíram o maior anel de aço inoxidável do mundo, feito sob medida para uma usina nuclear. O disco tem um diâmetro de 15,6 metros, pesa impressionantes 150 toneladas e foi transportado em uma plataforma especial com nada menos que 106 rodas. Só que o peso não era o único desafio. A largura do conjunto ocupava 4 faixas de uma rodovia inteira. E para não colidir com placas de sinalização, o anel foi suspenso a uma altura de mais de 3 metros. Um comboio futurista cruzando as vias como se fosse uma cena de ficção científica. Nem sempre basta uma carreta potente ou um caminhoneiro experiente. Às vezes, para que uma carga gigantesca chegue ao seu destino, é preciso desmontar parte da estrada, tirar placas, postes e até trechos inteiros da infraestrutura urbana. E isso não é exagero. Na Sibéria, por exemplo, há uma ponte que parece saída de um pesadelo logístico. Erguida no início dos anos 1980 sobre o rebelde rio Vitim, ela deveria ser apenas uma solução provisória. Mas, décadas depois, ainda é a única opção viável na região. Insegura, sem proteção lateral, balançando ao menor sinal de vento, ela virou lenda entre os motoristas locais. A travessia só é feita com guias a pé mostrando o caminho mais firme, porque um simples erro ali pode acabar em tragédia. E quando se fala em improviso, a criatividade vai longe. Há lugares onde a capacidade de carga dos caminhões foi multiplicada por 3 com algumas gambiarras, claro, sem muita preocupação com segurança. Mas tem situações em que o improviso não é opção. O transporte de pás de turbinas eólicas é um desses casos. Com mais de 90 metros de comprimento, essas estruturas exigem reboques especiais, escolta técnica e operadores altamente treinados para cada curva e desvio. Com a evolução das turbinas, que hoje atingem torres de até 140 metros de altura, o transporte se tornou uma operação milionária. Só o deslocamento pode custar entre 30 mil e 100 mil dólares, dependendo do trajeto. E como você deve imaginar, qualquer erro pesa. Em uma entrega recente, uma curva fechada demais, combinada com árvores mal posicionadas, paralisou completamente a operação. O motorista até tentou ajustar a trajetória, mas acabou preso em um beco sem saída, literalmente. Agora, pensa no trabalho de mover uma casa inteira. Em Tipton, Iowa, uma família decidiu realocar a histórica mansão Butena, construída em 1883 e habitada pelos mesmos proprietários desde 1937. Com 16 cômodos e 400 toneladas de tijolos antigos, a missão era cruzar 8 quilômetros de estrada com o prédio intacto. A operação exigiu uma plataforma com 140 rodas, motores potentes, ajustes de milímetro em milímetro e placas de aço sob os pneus para reforçar o chão. Mais de 20 profissionais participaram, e 16 estruturas urbanas precisaram ser desmontadas no caminho. A velocidade: apenas 3 km por hora. Mas o esforço compensou. A mansão chegou em segurança e vai começar uma nova fase como sede de uma vinícola familiar. Uma verdadeira mudança de vida, literalmente. E quando tudo parece sob controle, mas teve caso ainda mais inusitado. Um iate de luxo de 3 milhões de dólares, participante de um evento no Lago Ozark, Missouri, estava sendo transportado por terra. A princípio, tudo corria bem. Mas aí, quer ver o que aconteceu com esse iate e outros casos inacreditáveis? Então não sai daí, porque a próxima parte vai te surpreender ainda mais. Nem sempre a estrada é gentil com o transporte de cargas. Que o diga o motorista do caminhão que levava um barco de luxo quando, de repente, o veículo despencou de uma rampa íngreme. Foi preciso usar uma escavadeira gigante para resgatar o caminhão do lodo e tentar tirá-lo dali. O maior desafio: uma curva traiçoeira. Felizmente, ninguém que estava no barco se feriu. No Kuwait, um espetáculo diferente. Um gigantesco tanque de gás liquefeito com 60 metros de comprimento e 447 toneladas cruzava o deserto em cima de uma plataforma customizada. O trabalho exigiu um caminhão Mercedes-Benz Titan, com 600 cavalos de potência. Uma verdadeira máquina de guerra no asfalto. Só de olhar para esse comboio, já dá para imaginar, ninguém quer ficar atrás dele num sinal vermelho.
Nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Palestine, no Texas, um motorista enfrentou um pesadelo urbano. Ao tentar fazer uma curva comum, percebeu que sua carreta, extremamente longa, travou um cruzamento inteiro. Parecia mais fácil alinhar uma nave com a Estação Espacial Internacional do que concluir aquela manobra. O autor do vídeo, que registrou o momento, nem quis esperar para ver o final, simplesmente mudou de rota, e com razão. E por falar em espaçonaves, o Falcon 9, famoso foguete da SpaceX, também precisa pegar carona na estrada. Após sua quinta missão bem-sucedida, que levou 2.668 quilos de carga útil à Estação Espacial Internacional, ele foi cuidadosamente transportado de volta ao hangar. Esse tipo de veículo, embora imenso, tem apenas 3,7 metros de diâmetro, o que facilita seu deslocamento por rodovias, passando até sob viadutos. Envolvido em uma película protetora, o Falcon 9 viaja sobre um reboque de 44 rodas, sob monitoramento constante. Enquanto isso, na Polônia, um tanque soviético raro era transferido por terra. Pesando cerca de 25 toneladas, o desafio começou na transição entre estrada de terra e o asfalto. O caminhão atolou, e a operação virou um retrato clássico de como qualquer falha pode custar caro. Nem sempre força bruta é suficiente, cada detalhe conta. Por décadas, o relevo foi o maior vilão das estradas em certas regiões do planeta. Mas a engenharia moderna vem desafiando os limites da geografia. Um exemplo: a impressionante estrada construída em Minzu, um vilarejo montanhoso próximo a Chongqing, na China. Com curvas fechadas e inclinações quase verticais, a via parece desenhada à mão em zigue-zague. A construção não foi fácil, principalmente para os caminhões que precisavam cruzá-la antes mesmo da pavimentação. Para os moradores, no entanto, foi uma revolução. Antes disso, não existia outra forma de chegar lá de carro. Mas nem todo progresso evita tragédias. Em 2020, uma ponte próxima a Nikopol, na Ucrânia, cedeu sob o peso de um caminhão longo. Uma das seções simplesmente despencou no rio, arrastando junto o reboque e interrompendo a passagem por tempo indeterminado. Um lembrete cruel de que, mesmo com toda a tecnologia, a natureza e a gravidade ainda ditam suas regras. E aí, já se inscreveu no canal? Se curte histórias incríveis como essa, onde o impossível vira realidade no transporte de cargas gigantes, aproveita e clica no botão de inscrever. Isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum vídeo como este. Por sorte, naquele acidente na Ucrânia, a cabine do caminhão permaneceu sobre a ponte, e o motorista escapou ileso. Segundo as investigações, o peso transportado estava dentro do limite de 10 toneladas permitido pela estrutura. A suspeita é que o verdadeiro vilão tenha sido o desgaste das vigas de suporte, invisível a olho nu. Após o colapso, a ponte foi totalmente demolida e uma nova estrutura foi construída no mesmo local. Mas nem sempre é o peso que complica tudo. Às vezes, basta um vento mais forte para atrapalhar toda a logística. Nos Pirineus e Alpes, o transporte de gado até os pastos a 2.800 metros de altitude é um desafio centenário. Esses campos, chamados de Alpes na tradição alemã, são utilizados durante o verão para o pastoreio. Como muitos desses terrenos são praticamente inacessíveis até para veículos off-road, entra em cena uma solução aérea nada convencional: helicópteros resgatando vacas. Quando algum animal fica doente ou se fere, o transporte é feito diretamente até uma clínica veterinária. O segredo: prender bem o animal com cintas especiais para garantir que ele chegue ao destino sem acidentes. Falando em helicópteros potentes, os modelos da família CH-50 da Sikorsky são veteranos em missões pesadas para o exército dos Estados Unidos. Essas aeronaves, utilizadas há mais de 50 anos, podem levantar até 6 toneladas de carga útil. Sozinhos, já pesam cerca de 10 toneladas, e contam com um rotor de 22 metros de diâmetro. A versão mais recente chega a impressionantes 345 km por hora. No deserto do Arizona, os fuzileiros navais americanos praticam exercícios extremos, como transportar externamente um UMV militar. É o tipo de operação que exige precisão milimétrica e nervos de aço. Afinal, um erro de cálculo pode custar caro. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma carga congelada virou pesadelo. No transporte de veículos do Japão para a Rússia, muitos carros são levados no convés de navios, sem nenhuma proteção. Tudo corre bem, até que o clima decide participar da viagem. Durante uma dessas travessias, os carros chegaram ao porto de Vladivostok cobertos por uma espessa crosta de gelo. Isso aconteceu porque o navio enfrentou ventos fortes e ondas altas em meio a temperaturas negativas. A água do mar que atingia os veículos congelava instantaneamente, transformando-os em blocos brancos.
Ao chegarem, os trabalhadores usaram de tudo para tentar remover o gelo: reagentes químicos, jatos de água quente, hidrantes industriais. O resultado: muitos carros com pintura danificada, interiores molhados e em péssimas condições para revenda. Um verdadeiro jogo de sorte e azar. Alguns escapam com arranhões, outros saem totalmente comprometidos. No mundo do transporte, qualquer coisa pode acontecer, e o que parece simples pode rapidamente se transformar em um verdadeiro quebra-cabeça logístico. Um bom exemplo disso foi registrado no Texas, onde um trem carregado com armamento pesado cruzava trilhos sem pressa. Transportar tanques por ferrovias exige plataformas especiais com 6 eixos, capazes de suportar volumes absurdos com estabilidade. Já na Venezuela, uma ideia nada convencional resolveu um problema antigo: como entregar um ônibus a um vilarejo isolado, cercado por montanhas intransponíveis por terra. A solução? Colocar o veículo sobre 4 barcos a motor e cruzar o mar. Pode parecer maluco, mas funcionou, e mais rápido do que qualquer alternativa terrestre. A criatividade no transporte também apareceu em um desafio que cruzou 145 quilômetros de estradas na República Tcheca. Uma carga de grandes dimensões precisava cruzar cidades históricas e passarelas aéreas, tudo isso em um trajeto cheio de curvas estreitas e ruas medievais. Não foi só um teste de engenharia, foi quase uma coreografia. Cada metro exigiu sincronização precisa entre motoristas, batedores e até autoridades locais. E por falar em símbolos de transição, uma imagem poderosa veio do condado de Nottinghamshire, na Inglaterra. Lá, um caminhão Fall Goliath, fabricado na Alemanha nos anos 1980, ainda está em plena atividade, transportando os últimos equipamentos de uma usina a carvão recém-desativada. O lugar foi fechado por ser poluente e pouco rentável. Mas o caminhão, uma relíquia de 48 toneladas com motor de 456 cavalos, continua firme na missão. Inclusive, ele pode carregar até 500 mil quilos, o que exige um motorista que entenda cada vibração da máquina. Mas talvez o maior desafio recente tenha vindo do transporte de uma verdadeira gigante, a turbina Novia da General Electric, a mais poderosa turbina a gás do mundo. Esse colosso consegue gerar energia suficiente para abastecer 400 mil residências em meia hora. Para dar conta de tamanha potência, ela também tem proporções de outro mundo. A turbina sozinha pesa mais de 390 toneladas. Para levá-la ao destino final, foi necessário montar um comboio de quase 100 metros de comprimento e 7 metros de largura, com velocidade máxima de 20 km por hora. Nada de pressa quando o preço de um erro pode ser catastrófico. Esse tipo de operação exige meses de planejamento, rotas adaptadas e uma equipe treinada para lidar com cada detalhe, desde aclives leves até curvas de 90 graus. E isso mostra uma coisa: no universo do transporte de cargas superdimensionadas, engenharia, coragem e improviso caminham lado a lado. Em cada estrada, trilho ou mar revolto, há sempre alguém tentando levar o impossível de um ponto a outro, e conseguindo. Na linha tênue entre o possível e o absurdo, o transporte de cargas extremas continua a desafiar tudo o que conhecemos sobre limites. Cada operação tem seus próprios perigos, variáveis imprevisíveis e consequências que, por vezes, nem a mais sofisticada tecnologia consegue evitar. Algumas histórias viram exemplo, outras, alerta. Como aquela em que uma torre eólica de 140 metros foi quase perdida porque uma árvore não entrou nos cálculos. Ou o trem que cruzava o Texas carregando tanques blindados como se fosse um comboio de guerra em tempos de paz. Há ainda o caso do ônibus que navegou como se fosse barco, e da mansão que viajou por 8 quilômetros sobre 140 rodas. Cada situação nos mostra que o mundo real não é um videogame. A física manda, a natureza impõe, e o ser humano improvisa. Às vezes dá certo. Às vezes, vira desastre. Mas em todas as situações, o que se vê é a ousadia daqueles que assumem o volante, literalmente, de operações que poucos teriam coragem de executar. Por trás de cada caminhão gigante, há um plano minucioso. Por trás de cada helicóptero transportando um veículo militar no deserto, existe um grupo de profissionais coordenando milimetricamente cada passo. E quando as coisas não saem como esperado, seja por causa de uma ponte antiga, um vento repentino ou um erro de cálculo, o prejuízo é alto, mas a lição é ainda maior. O que todos esses exemplos têm em comum? A ideia de que mover o mundo não é sobre força bruta, mas sobre inteligência, estratégia e resiliência. Transportar o incomum é, na verdade, contar uma história. A história de quem enfrenta o impossível todos os dias para que tudo chegue onde precisa chegar. E já que estamos falando de histórias incríveis como essas, que tal continuar acompanhando mais curiosidades assim? Se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
Aqui, você sempre vai encontrar os bastidores mais inusitados do mundo moderno, e histórias que ninguém mais conta do jeito que a gente conta. E me diz aí nos comentários, qual dessas operações você achou mais insana? Ou qual tipo de carga você gostaria de ver por aqui no próximo vídeo? Pode ser um foguete, uma mansão flutuante, ou até mesmo um avião sendo transportado por terra. Você decide. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, cuidado com as curvas, os ventos, principalmente com as pontes velhas.